Voltamos com o WW desta quinta-feira, 7 de setembro. A reforma ministerial que o presidente Lula fez para acomodar partidos do Centrão na esplanada gerou descontentamento em aliados e uma espécie até de ressaca moral ou política. É o que a gente vai conferir agora. Rifada do Ministério dos Esportes para dar lugar ao deputado André Fufuca, do PP, a ex-ministra Ana Moser disse à CNN que a decisão de Lula representa o abandono do esporte no país e lamentou que as promessas de campanha para o segmento tiveram pouco tempo para se desenvolver. Foi uma decisão política, pena para o esporte. É pena para o esporte mesmo, é um abandono do esporte, mas faz parte da política. Nesta quinta-feira, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que os compromissos do presidente Lula com o esporte serão mantidos, mesmo com a cessão de espaço feita ao Centrão na tentativa de fortalecer a base do governo no Congresso. Fizemos um desfecho nesse momento que era para consolidar a indicação de 2 deputados. Para isso, necessariamente, precisava de uma mexida ministerial. Agora o governo continua. Todos os ministérios, todos os agentes de governo, todos os responsáveis dirigentes por estruturas do governo, a gente continua em ação, vão continuar governando, os cargos são do presidente, permanente avaliação. Outro atingido pela reforma, Márcio França, falou sobre a troca nas redes sociais. Ele deixou a pasta de portos e aeroportos e será realocado no novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas. França escreveu: "Posso garantir que Silvio Costa é um grande político, muito preparado, filho de um grande amigo meu. Nos ajudará na tarefa de promover a união e reconstrução que o Brasil tanto precisa. Saúdo Lula por trazer para o governo o governador Tarcísio e seu partido para nos apoiar. O Brasil voltou." A publicação também traz uma foto de Lula com Tarcísio, tirada no início deste ano. A mensagem de França foi interpretada como ironia e insatisfação, já que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Republicanos, por sua vez, publicou nota após o anúncio da entrada de Silvio Costa Filho na esplanada para reiterar que não fará parte da base do governo e que seguirá atuando de forma independente no Congresso. A nota também diz que, ao assumir o cargo de ministro, Silvio Costa Filho vai se licenciar das atribuições partidárias. De volta com a nossa análise, deixa eu começar com o Leonardo Paz Neves. Fiquei com essa sensação de que hoje tem muita gente aí de ressaca, né, Leonardo? Depois dessa reforma, deu para ver o quanto Ana Moser ficou sentida com a forma como teve que deixar o governo. E Márcio França com um sarcasmo que lhe é peculiar. Queria te ouvir, Leonardo, quais são as sequelas e esses rastros que a troca na equipe ministerial deixa e que tipo de consequências políticas podem ter na sua avaliação? Bom, vamos lá. Eu acho que o presidente Lula tentou sacrificar 1 ou 2 dedos para tentar manter o resto, né? Quer dizer, ele tentou, obviamente, capitalizar com a entrada de PP e republicanos um conjunto de votos no Congresso que ele precisa, de forma dramática, nesse momento, para que ele possa aprovar não só a reforma tributária, mas, enfim, o que quer que mais ele consiga ao longo do seu mandato. Eu acho que, de certa maneira, onde pode estar o erro dele, de certa maneira, na maneira que ele acabou lidando com as pessoas que estão de saída. Porque, gente, no Brasil, a gente sabe que isso acontece, né? Quer dizer, a gente vive o famoso presidencialismo de coalizão, você depende muito forte de manter uma coalizão ampla dentro do Congresso. A ideia de você executar algum tipo de reforma em troca de peças em ministérios para poder ter esse tipo de apoio na Câmara é uma coisa que no Congresso, bom, na Câmara enfim, uma tradição já da nossa política, então acho que isso não é muito, não deveria ser um susto para esses ministros. Alguns deles vão ser recompensados, enfim, não vão cair exatamente. A própria Daniela do Vaguinho, que saiu um tempo atrás, ela vai ser recompensada com uma outra área do turismo que vai gerir mais recursos. O Márcio França está indo para algum lugar ali que deve ser esse novo ministério. A Ana Moser, me parece que se talvez tentasse discutir de forma mais política, talvez conseguiria achar algum outro espaço no governo, até para tentar ajudar a manter o programa que ela queria. Eu acho que a história mais importante dessa reforma, Yuri,
é, na realidade, se o presidente Lula vai conseguir, de fato, o que ele espera, que é conseguir esses votos, ou quase a integralidade dos votos de PP republicanos. E aí eu acho que essa é a minha principal dúvida. A gente tem visto cada vez mais uma situação muito complicada no Congresso brasileiro, que é uma descentralização das forças. O governo começa a negociar cada vez mais no varejo, tem um longo processo histórico que começa lá no Fernando Henrique, na maneira como as emendas vão funcionando e o Centrão vai ganhando força. A coisa se alavanca de uma maneira muito dramática desde do Eduardo Cunha, quando ele coloca emendas positivas, diminui e mais antes disso, diminui o poder das medidas provisórias. Hoje, negociar no Congresso é no varejo, e você perdeu muito a força que o governo Lula tinha no primeiro e no segundo governo de negociar com o partido e ganhar o bloco do partido. Preste atenção nas votações que a gente viu, o União Brasil, que tem 3 cadeiras dentro do Ministério, como eles se dividem nas principais votações. No saneamento, eu acho que ele basicamente não ganhou nenhum voto do União Brasil. Então eu acho que é a principal preocupação, o quanto ele vai conseguir ganhar de votos desses partidos. Pergunta para o Daniel Rittner, que está lá em Brasília, se todo esse esforço que foi feito, 45 dias de discussão, desenha um ministério assim, desenha assado, muda para lá, muda para cá, deixa aí algumas sequelas, enfim, esse desapontamento de Ana Moser, essa ironia de Márcio França. Na sua avaliação, Daniel, valeu o esforço aí, toda a energia que o governo gastou, ou pode ter... o custo-benefício pode não ser tão bom assim? Vale para aprovar as pautas econômicas que são muito importantes daqui para frente, mas só te faria um comentário, Yuri, e a todos. Márcio França saiu um pouco chateado desse processo todo porque ele tinha pronto para lançar o Voa Brasil, que é aquele programa de passagens a R$200 para um público mais restrito, mas todo mundo aqui no Palácio do Planalto imagina que pode ser uma das novas marcas. Quando a gente fala tanto de marcas antigas, né, que estão sendo resgatadas pelo Lula, essa poderia ser uma marca nova. E, finalmente, ali, aquela obra em que ele estava disputando com o Tarcísio de Freitas o túnel Santos-Guarujá, entrou no PAC, tinha uma formatação ali com recursos públicos, mas, finalmente, tinha uma avenida para avançar. Então, o Márcio França entrega a gestão desse programa e dessa obra para o seu sucessor, Silvio Costa Filho. Do ponto de vista ali da articulação política, precisa a gente lembrar, né? Fernando Henrique precisava, para ter votos suficientes para negociar, para aprovar uma PEC que precisa de 3/5 do Congresso, precisava de 5 partidos apoiando. Lula precisa de 13 ou 14 agora, eu não me lembro exatamente. Então, isso dá uma dimensão de quanto você precisa atrair aliados para a sua base. Agora, não dá para garantir os votos não dá para imaginar que é uma massa uniforme, que União Brasil vai com 59 votos, que o Republicanos vai com 41, que o PP entrega todos os votos. Isso não vai acontecer. Onde que vai acontecer uma captura maior dos votos? Nas pautas econômicas. Nessas, o Centrão, incluindo o PP e Republicanos, está disposto a embarcar com o governo. E qual a importância dessas pautas? Vital, porque você tem uma proposta de déficit zero em 2024, o Peloa foi com essa proposta, para isso você vai precisar... passar medidas no Congresso ali de tributação de fundos, juros sobre capital próprio, depois você tem a conclusão da reforma tributária, tem todo o processo ali de reforma tributária também sobre renda, então isso vai dar muito trabalho e Lula consegue acertar um pouco mais essa base no econômico. Verdade seja dita que em uma boa parte dessa agenda econômica no primeiro semestre, principalmente Republicanos, já deu uma boa ajuda para o governo mesmo antes de ser contemplado no Ministério. Thaís? Não, eu vou chamar a atenção aqui para o novo Ministério do Márcio França, né? Ele perde essa bandeira. Como vai chamar, exato, né? A gente não sabe como vai chamar, mas a gente já sabe. Exato, a gente já sabe do que ele vai ter que cuidar, né? Ele sai de um papel extremamente protagonista que dava a ele um status muito forte. Desse desmembramento que foi o Portos e Aeroportos, e assume essa pasta que não tem nome, mas que tem um público muito grande, das micro e pequenas empresas, dos pequenos negócios. Hoje eu conversei com o Ercílio Santinoni, que é presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, e ele me disse o seguinte, falou, olha, a melhor coisa que podia acontecer é essa área ganhar um ministério, porque uma coisa é um secretário
que tem lá uma política pública defendida pelo setor, que precisa convencer o ministro, que precisa convencer o ministro da Casa Civil, que precisa convencer o presidente. A outra é um ministro que liga para o presidente e fala, escuta, nós temos aqui uma política pública. Então, eles têm interesse em política de crédito, eles têm interesse em atualização das regras para as MEIs, atualização das regras do próprio Simples e tudo mais. E o Márcio França, portanto, já chega com essa expectativa do setor, que responde por mais de 90% da economia brasileira. Há uma informalização gigantesca com isso. A questão é saber se o Márcio França vai topar fazer esse papel, né? Porque ele já... Só essa discussão sobre o nome já mostra que a percepção sobre a cadeira é pequena, né? Tem orçamento, não tem orçamento? Provavelmente não vai ter. Quer trazer o Sebrae, que é uma marca importante ligada ao setor, mas é simbolismo, não é exatamente pragmático, não abre ali a possibilidade de atuação. E é um setor interessante que tenta ter acesso a tudo quanto é canal de diálogo com o governo, é sempre lembrado. Mas na hora de ser atendido, difuso, né? Mas na hora de ser atendido não consegue. Ponto, a Thaís Arbex trouxe essa informação ontem, né, de tentar viabilizar, por meio do BNDES, uma linha específica de crédito voltado para esse público, que aí sim você consegue fazer política na ponta, né? Então, mas aí é o seguinte, quem manda é o orçamento. Então... Aí a história, aí a conversa acaba, aí é goodbye. Aí não é só no gogó, né? Não, aí depende muito da conta. Eu acho que só para a gente arrematar aqui, Daniel, e jogar para você, para a gente fechar, tem mais um minutinho bem rapidinho aqui. Essa reforma acontece agora, mas já está quase que contratado que no fim do ano, começo do ano que vem, mais mexidas devem acontecer, né? Certamente, vem uma segunda rodada de mexidas por aí, talvez no final do ano, tem uma série de ministros que já passou por desgaste, está todo mundo esperando uma segunda rodada de reforma, talvez a partir ali da virada do ano. A gente só espera que não dure mais 3 meses como essa durou, né? Tirou as palavras da minha boca. Oxalá seja uma reforma entre Natal e Ano Novo, curtinha Expectativas realistas, please. É isso.